Enquanto isso, vou entrar aqui no teu celular. Boa tarde para todos. Vamos iniciar, então, a nossa aula de hoje de nutrição nas fases da vida. Vou acessar a sala também pelo celular. Esse barulho incômodo é a microfonia que deu aqui, né, do notebook com o celular. E hoje, como prometido, a gente vai falar sobre nutrição do adulto. Tá projetando aí para vocês? Tá, né? Aqui para mim tá. Ok, Bárbara. Dona Cléo, obrigada. Stephanie, Rafaela, obrigada. Então vamos lá. Olha, a gente vai falar hoje, falta ainda mais 2 ciclos para a gente encerrar, né? Depois que a gente fechar do adulto. Vai ficar faltando idoso e atleta. E aí a gente vai entrar hoje num campo que, né, pertence muito mais a mim como indivídua adulta de 41 anos do que a vocês como adolescentes, né? Então, fazendo um retrospecto, como eu gosto de fazer, a gente começou lá com a gestante, né, que nos gerou. A gente passou pelas primeiras fases do bebê, desde a fase de aleitamento materno exclusivo, né? Então, esse bebezinho mamou até os 6 meses exclusivamente. A gente viu a importância de amamentar até os 6 meses, né? Principalmente porque vai nos proteger e fortalecer nosso sistema imune. Depois a gente viu a importância da transição, né, quando o bebê começa a receber alimentação complementar. Então, a gente citou que esse bebê, ele não vai receber, durante esse período, ele não vai comer um prato de feijoada a partir de 6 meses, só porque ele já pode comer a comida da família, né? Ele vai receber uma dieta específica, característica da alimentação complementar, tanto com composição química, quanto com textura adequada a essa faixa etária. Depois ele faz 1 ano, começa a ingerir a alimentação da família. Depois ele faz 2 anos, entra na fase pré-escolar. E todo o universo é uma descoberta para ele. Depois, aos 7 anos, ele já, né, já é dono de si. Mentira, não é? Mas ele já consegue fazer as suas escolhas, ele já está mais familiarizado com o ambiente, ele já tem algumas preferências, ele começa a se alimentar em casa e na escola. Depois ele entra nessa fase complexa, mas também muito bonita, que é a da adolescência, né? Onde a consolidação dos hábitos alimentares vai ocorrer tanto com influência da alimentação familiar, quanto com influência da alimentação nos ambientes que esse adolescente anda, né? Por onde ele circula, que é a escola, o curso de inglês, o time de vôlei, as peladas do futebol, enfim. A mídia vai ter uma influência muito grande também, né? A gente vai ver isso principalmente quando a gente tratar de transtornos alimentares, lá no 2º ano. E agora a gente chega à fase adulta. Então, eu saio de um zigoto, um embrião, que recebia a alimentação pelo cordão umbilical, passando por todas as fases, e aí eu chego à fase adulta. E o que a fase adulta me traz em relação à alimentação, né? Ao comportamento alimentar, as mudanças que ocorrem no corpo. A gente vai tentar ver um apanhado geral de tudo isso hoje. Então, a primeira coisa que a gente tem a fazer é definir o que é um adulto, né? Um adulto, segundo o dicionário, e vocês podem consultar aí no Google, do mesmo jeito que eu fiz, adulto é um ser, né, que atinge o máximo de seu crescimento e a plenitude das suas funções biológicas, né? Então, ele pode ser um homem adulto, um animal adulto, uma planta adulta. Né? Então, um homem adulto é um ser que atingiu o máximo de seu crescimento, ou seja, em termos antropométricos, teoricamente, ele não vai crescer mais.
né? Pelo menos em estatura. E, além de atingir o máximo crescimento, ele atinge a plenitude das suas funções biológicas. Então, em termos de maturação, ele já maturou tudo que era possível. Já aumentou o tamanho dos ossos, já maturou células vermelhas no sangue, já maturou os órgãos internos. Então, a gente não pode falar que o intestino do adulto ele é juvenil, que ele é um intestino jovem, que tem dificuldade de assimilação, absorção, né, digestão de alimentos, como a gente fala lá no bebê recém-nascido. A gente não pode falar que o sistema nervoso desse adulto está em franca formação, como a gente fala aí com a criança. Né? A gente não pode falar que os hábitos alimentares estão se formando aos pouquinhos, como a gente fala aí na fase escolar e adolescência. Né? E em termos jurídicos, que a gente falou em termos biológicos, né, fisiológicos até, em termos jurídicos ou sociais, a gente fala que adulto é aquele indivíduo que alcançou a maioridade, ou seja, fez 18 anos, já é adulto. Mas aí a gente vai ver que, em termos de definição, mesmo os indivíduos que alcançaram a maioridade, fisiologicamente, ainda não são adultos, estão quase lá. Então, 19 anos a gente ainda considera e classifica fisiologicamente como um indivíduo adolescente. Aí vem uma certa confusão, né? É ou não é adulto? O que é adulto, então? Na verdade, adulto é aquela pessoa que só trabalha, paga boleto, chora e tem dor nas costas. Falei isso para uma amiga minha hoje, né, que é o adulto da vida real, que ela estava reclamando de problemas familiares e pandemia e falta de dinheiro e não sei mais o quê. E aí eu falei com ela, fulana de tal, bem-vindo ao grupo, né, que ela é mais jovem do que eu há alguns anos. Bem-vindo ao grupo. A adulta é aquela pessoa que acorda todo dia com uma dor, né, que vai deitar no sofá ou não consegue deitar direito, ou quando vai levantar, parece aquele besouro de cabeça de barriga para cima, quando cai no quintal da gente, que ele fica com as perninhas balançando, e a gente não consegue levantar do sofá direito. É uma dor de cabeça, é uma visão fraca, é uma doença nova que aparece, boleto para pagar todo dia, não tem um dia que não tem uma conta para você pagar, né? E mesmo quando tem, a gente ainda arruma mais conta para pagar. E a gente só trabalha, trabalha, trabalha. Festa, diversão, alegria, isso é coisa do passado, entendeu? Portanto, é, se é uma adulta, Cleonice, eu duvido que você tenha mais contas para pagar do que eu. Mas, assim, apesar de que os adolescentes do IF, né, a gente pode dizer que é um bom treinamento para a vida adulta. Então, basicamente, adulto é isso aí, entendeu? Então, enquanto adolescentes, aproveitem as festinhas, depois da pandemia, né? Que na pandemia a gente não deve ir para festinha, igual a galera fez aí no domingo depois do Enem. Então, quem está fazendo o Enem já não vá para aglomerar, não, porque já tem gente até entubada aí nas cidades da região. Então, enquanto adolescentes, aproveitem de maneira segura, porque quando vocês virarem adultos, vocês verão que vocês não são adultos, vocês estão achando que são, mas não são, ok? E segundo a Organização Mundial de Saúde, o que é um adulto? É um indivíduo com idade entre 20 e 60 anos. Então, nessa curva, nessa faixa de evolução dos ciclos da vida, né, que a gente já avançou bastante, lá, outra com conta de telefone atrasada. Pois é, então dá um jeito de pagar. Mas ainda assim, vocês têm pai e mãe para mandar o dinheiro para pagar as contas de telefone atrasadas, né? Porque a gente, enquanto adulto, não tem nada disso. Eu devia até ter colocado um meme, mas que eu não achei, que ele fala assim, que ser adulto é um eterno a criança chegar no domingo, pedir uma cartolina para segunda de manhã. E aí a mãe descobre que não tem cartolina e tem que providenciar a cartolina segunda de manhã. E a vida adulta você é a criança que pede a cartolina, você é a mãe que tem que providenciar a cartolina e você é a própria cartolina, né? Então, nesse ciclo aí, né, de ciclos da vida que a gente viu o bebê, o pré-escolar, a gente viu o escolar, o adulto está aqui, ó. Primeiro, o adulto jovem,
né, que é aí mais ou menos de 20 a 24 anos, a gente pode chamar de adulto jovem. Algumas pessoas insistem, né, em serem adultos jovens até os 30 anos, e aí de 24, 30 até 60, a gente tem o adulto mesmo, valendo, né, aquele que paga a conta mesmo, que ele já não está mais em graduação, a pai e a mãe já fechou, né, a torneira não dá mais dinheiro para absolutamente nada, o máximo o quarto e comida dentro de casa, e mesmo assim, né, seguindo as regras da casa. E aí, o próximo ciclo que a gente vai estudar na outra semana de aula é de idoso, que é esse último aqui que encerra. Então, nós veremos, quando falarmos em adultos, lembrem-se que a gente está falando de adultos jovens e adultos maduros, né? Então, é esse o ciclo que a gente vai começar a estudar a partir de agora. E são esses aqui que vivem, né, de quê? De pagar conta de dores e doenças novas, pagar boleto, e reclamar, né? Que adulto reclama muito, misericórdia. Então, falando de nutrição, esquecendo a nossa vida social, a gente tem alguns objetivos aí. Por que a gente fala, então, de nutrição para os adultos? Não será que é igual aos adolescentes? Não, comer hambúrguer, tomar açaí, reclamar de disciplina, estudar. Porque na fase adulta a gente tem outros objetivos. Né? Esses dois mocinhos aqui que a gente viu, eles já, de certa forma, estabeleceram o seu padrão alimentar. Eles já sofreram todos os tipos de maturação necessárias no corpo, né? E eles já provaram, né, de várias situações nutricionais. Mas agora eles têm que manter esses sistemas orgânicos que amadureceram. Esses órgãos que estão maduros, os sistemas, as células, né, que vieram amadurecendo desde o útero, eles já estão maduros, mas eles precisam de manutenção. Eles precisam manter o peso corporal, perdão, porque agora as mudanças que vão ocorrer não vão mais dizer respeito à maturação. Antes, a gente entrou aí na pré-adolescência, ganhou um pouco de peso, cresceu muito, né, emagreceu um tanto, mas aí agora não, agora é o peso para todo sempre. E aí a gente precisa manter esse peso e mantê-lo de forma que ele não prejudique a nossa saúde. A gente precisa prevenir doenças crônicas, principalmente lá naquela fase que a gente chamou de adulto jovem. Por quê? Porque depois do adulto jovem é que começa a surgir algumas doenças. E aí vocês podem conversar com os pais de vocês. Quem o pai e a mãe estiver aí, eu já falei que pode assistir a aula, é até bom, porque eu vou mandar vocês fazerem faxina para eles, e eles vão adorar. Mas quem os pais estiverem aí, pode chamar e perguntar se a saúde do pai e da mãe de vocês, com 40 anos, com 35, com 50 anos, é a mesma dos 18. Mas não é mesmo. Quem nos dera, né, se fosse. Então, aí começam a surgir as dores, começa a surgir os processos de rinite vão ficando mais agravados. Se tem uma doença respiratória, fica pior. Se não tem, aparece. A dor na articulação, o joelho, esquece, ninguém tem joelho mais depois dos 30. É um tal de pedir o filho para agachar no armário, pegar um objeto lá no fundo, né? O peso corporal aumenta gradativamente, às vezes aumenta mais do que a gente quer, né? E aí um monte de doenças crônicas vão se instalando, diabetes, hipertensão, doença do coração, dentre outras. Tudo na fase adulta. E aí é na vida adulta que a gente tem que dar manutenção nas reservas corporais para a terceira idade. Então, para o seu osso não dissolver de vez, quando você tiver 70 anos, é na fase adulta que você tem que dar um grau na ingestão de cálcio, por exemplo, de fósforo, né, e de outros minerais.
para a gente não ficar com a saúde comprometida, é na vida adulta que a gente tem que controlar as reservas corporais de glicose para que a gente não desenvolva diabetes tipo 2, as reservas corporais de gordura, para que a gente não desenvolva hipertensão ou doença cardiovascular, ou mesmo o diabetes, né? Então, é nessa fase adulta, que corresponde aí a 40 anos de vida, que a gente tem que cuidar com muito mais afinco da nossa alimentação, dos exercícios físicos e da saúde de um modo em geral, para que a gente tenha um envelhecimento saudável, ok? E aí a gente começa falando de recomendações nutricionais para esses adultos. Então, a primeira recomendação antropométrica. Vocês farão uma disciplina que se chama avaliação nutricional. Estou escrevendo aqui no chat que é a disciplina, né? Que vocês verão lá com a professora Fernanda. Mas eu vou falar aqui de alguns pontos da avaliação nutricional que a gente tem que observar na vida adulta. Tá bom? Então, a avaliação nutricional e essas medidas antropométricas são medidas que vão aferir, vão avaliar o corpo do indivíduo. Então, uma coisa que é importante a gente observar na vida adulta é a relação entre o peso e a altura. Eu acho os memes uma sensação, porque eles traduzem de uma maneira muito bem humorada tudo aquilo que a gente pensa. Mas eu não coloquei meme aqui, não, senão vocês iam falar que a minha aula é só palhaçada. Mas não sei se vocês já viram aquele meme que fala assim: a pessoa tá gorda, eu adoro, eu sou gorda, adoro isso. Que a pessoa tá gorda e ela fala assim: nossa, eu não tô gorda, o que me falta são uns 30 centímetros de altura, entendeu? Porque se a pessoa fosse mais alta, né, a gordura ia diluir e aí o corpo dela ia parecer o quê? Magro. É a mesma coisa que eu falo. Eu não tenho barriga. Na verdade, me falta aí 10 centímetros de altura. Né? O problema é que com salto não resolve muita coisa. Cleonice é morrendo de rir dos memes. E outra coisa que a gente avalia também, além de ver se o meu peso está excessivo para a minha altura, porque a altura não vai mudar, gente. Depois que a gente fez, a gente entrou na adolescência, menstruou, atingiu o estirão, que é o crescimento máximo, a altura não muda, infelizmente. Então, quem tem 1,60 m, assim como eu, e tem 16 anos, 15 anos, pode rezar que talvez durante os 2, 3 anos que lhe restam, vocês cresçam um pouquinho mais. Mas quem tem a minha idade, tem 1,61 m, desde os 20 anos nunca mais cresceu para cima, né? Pode ter crescido e cresci para os lados, mas para cima nunca mais. E ao contrário, a gente vai diminuindo a estatura ao longo dos anos. Então, aproveitem para crescer agora. Então, quem tem essa relação de peso e altura, a gente vai observar se é o peso que tem que mudar, se ele tem que aumentar ou diminuir. E outra a antropometria, né, outra medida antropométrica que a gente observa na vida adulta é a circunferência da cintura. E daqui a pouco a gente vai entender por quê. Então, vamos lá. Nessa relação entre peso e altura, ou peso e, melhor dizendo, área do corpo, a gente tem o IMC. O IMC é uma medida muito, muito feita, tem para adolescente, tem para criança, tem. Mas geralmente para adolescente e para criança, a gente observa o IMC por idade. E a gente faz uma curva que a gente vai acompanhando a relação entre peso e altura desse indivíduo, né? Pela idade dele. A gente vai acompanhando para ver se está ok. E no caso do adulto, a gente não faz um acompanhamento, pode até fazer, mas geralmente a gente faz pontual. A gente avalia na hora se o peso e a altura dele está de acordo, né? Se o peso está adequado à área corporal dele, a área que esse peso vai ocupar, né? Por que em criança e adolescente a gente vai acompanhando mês a mês, ano a ano? Porque muda muito rápido. E porque, às vezes, uma criança ou um adolescente está um pouco mais gordinho, mas é porque aquilo é uma reserva metabólica para o período de crescimento. Tanto é que quem tem irmão
né, mais jovem, observa que às vezes a criança ela tá bem gordinha, ela nasce bem gordinha, e de repente ela dá uma esticada e perde peso. Então, aquela gordura, ela é uma gordura de reserva. No adulto, a gente não precisa reservar para a terceira idade, para a senescência, para a vida de idoso, não. Na verdade, a gente tem que diminuir a reserva de gordura na medida do possível e do genético, para a gente não acumular muita gordura para a idade mais idosa, né? Então, por isso que a gente faz o IMC pontualmente. E esse IMC, ele é um índice de massa corporal. Ele vai ver a relação entre o peso e a altura ao quadrado. Ou seja, ele vai ver se o peso está acima do ideal para aquela área corporal que a gente tem. Daí vem o meme, né? Eu não tô gorda, minha área corporal que é menor do que deveria ser. Então aí a gente tem a classificação, né? Vocês até podem fazer o IMC de vocês, mas a classificação não é a mesma de um adolescente para o indivíduo adulto. O ideal seria vocês pegarem aí agora o peso e a altura do pai e da mãe, né? Eu vou até colocar aqui um estudo de caso, um indivíduo, um sujeito, né? Um sujeito de pesquisa. Quer ver? E, nossa, meu celular hoje está aqui, tá? Pesquisa, né? É um homem. Esse homem tem 48 anos. Ele tem 1,87 m de altura. E ele pesa 102 quilos. Esse é um sujeito de pesquisa, um sujeito hipotético que a gente está fazendo aí. E aí, quanto será que esse sujeito, qual será o IMC dele? Qual será a relação entre peso, né, entre esses 102 quilos que ele pesa e 1,87 m que ele tem? Alguém sabe fazer aí para mim? Lembrando que o IMC é igual ao peso dividido pela altura ao quadrado, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, tá aí no chat, gente, vai acompanhando. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular, cadê minha calculadora? É calcular a altura ao quadrado, né? Quanto que é a altura ao quadrado? Vai ser 1,87 vezes 1,87. Então, a altura dele ao quadrado vai ser igual 3, eita, 4408, deixa eu só conferir. Justamente. E o peso dele é igual a 102. Então, nós vamos dividir 102 por 3,4408, que vai ser igual. Alguém faz aí para mim, por favor? 29,6. Muito bem, Maria Fernanda. Então, vamos lá na nossa tabelinha. Vamos ver, então, se esse peso dele, de 102 quilos, tá ok para a área corporal que ele tem, para a altura que ele tem. Então, vamos lá, vamos procurar. Olha, a classificação. Quando a pessoa está com baixo peso, grau 3, o IMC dela está abaixo de 16. Obrigada, Cleonice. Quando a pessoa está com baixo peso, grau 2, o IMC dela dá entre 16 e 16,99. E o nosso está bem longe, né, de 16, o nosso está 29. Quando a pessoa está com magreza, né, ou baixo peso, grau 1, que é leve, não está muito desnutrido, o IMC desse indivíduo dá entre 17 e 18,5. Ok? Agora, eutrofia.
Eutrofia é igual peso adequado. Vou colocar aqui no chat para vocês fazerem. Eutrofia é igual a peso adequado, ok? E aí, sobrepeso, eutrofia, perdão, peso adequado é quando o IMC vai dar entre 18,5 e 24,9. Esse sujeito da pesquisa, esse sujeito que a gente avaliou, o IMC dele está entre 18,5 e 24,9? A Yasmin falando que nunca fez parte do grupo. Você é adolescente, Yasmin. Não pode avaliar assim, não. Não, esse indivíduo não está no grupo da eutrofia. Mas se te consola ou não, Yasmin, eu nunca fiz parte da eutrofia desde que eu nasci. Porque existe uma questão genética que a gente tem que lutar com ela para manter a nossa saúde, sem também ficar nessa paranoia de achar que a gente tem que pesar 50 quilos. Vamos lá. Sobrepeso. O sobrepeso é entre 25 e 29,9. E o nosso está quanto? 29,6. Então, esse indivíduo ele está com sobrepeso, ou seja, ele está com excesso de peso, além do que a gente classifica como o ideal, entre aspas. E aí, por que eu coloco ideal, entre aspas? Que é para não surgir esse tipo de cobrança, porque o IMC ele é uma medida isolada, porque a gente não sabe a quantidade de músculo que esse homem tem, que a musculatura pesa muito, o peso dos ossos, porque essa ossatura do indivíduo pesa muito também, o padrão genético desse indivíduo, se é um indivíduo que geneticamente vai ter um pouco mais de peso do que os demais, na mesma condição que ele. Então, a gente não pode julgar só por esse dado, mas esse dado é um alerta. Ele está com sobrepeso, então ele tem que avaliar outras questões do corpo dele, a gente vai falar uma delas daqui a pouco, para determinar ou não se o peso dele está realmente muito excessivo. E aí, em obesidade, a gente tem obesidade grau 1, grau 2, grau 3. Quanto maior o grau, pior a condição. E aí, os indivíduos com IMC acima de 40 são indivíduos que estão o quê? Aproximando-se de uma obesidade crônica, de uma obesidade mais severa, ok? Outra medida que a gente pode fazer na vida adulta é a medida da circunferência da cintura, né? Então, a gente vai medir aqui a parte inferior das costelas até o ponto mais alto do osso do quadril. Mediu isso, viu a distância, o ponto médio a gente pega é a nossa cintura, né? E aí a gente coloca o quê? Uma fita métrica aqui para medir. Deixa eu só voltar numa coisa aqui, gente, no Google Meet, que eu quero conferir. Ah, ok. Conferir, estou gravando a aula. Me deu um pânico agora. Eu falei, gente, será que eu estou gravando a aula? Estou. Então, aí a gente mede a circunferência dessa cintura. Por quê? Porque a gordura que se acumula aqui na cintura, ela sim é prejudicial à nossa saúde cardiovascular. Então, quem está preocupado aí com eutrofia, com sobrepeso, o que a gente tem que avaliar é controlar a quantidade de gordura nessa região da cintura, nessa região abdominal, por assim dizer. Porque não adianta nada também ter um IMC 18,5 e acumular toda a gordura que se tem na região abdominal. Que as pessoas falam aí, né, em conversa de boteco, em conversa dentro de casa, que é o famoso falso magro, né? É magro, mas quando tira, levanta a camisa, a barriga está lá, toda despojada. E aí está acumulando gordura na região da cintura, e isso aí é um problema que deve se monitorar. Mas não é para quem tem a gordura na região da cintura também entrar em pânico, não. Que essa é uma questão genética, corporal também. Alguns indivíduos geneticamente acumulam mais gordura na região abdominal. Mas também não quer dizer que não vá cuidar. O que eu quero dizer é que a gente tem que tomar um cuidado para cuidar da nossa saúde, mas a gente não pode entrar numa paranoia de começar a fazer loucuras para tirar essa gordura do abdômen, como cirurgia plástica na adolescência, por exemplo. Né? Não precisa dessa paranoia, porque senão a gente resolve um problema e cria outro muito maior,
né? Então, o que a gente tem que fazer é procurar algumas medidas. Tá com um pouquinho de gordura abdominal? Vamos fazer uma esteira, vamos caminhar, vamos fazer um exercício físico, né? Comer melhor, né? Porque também tem gente que come, né? Misericórdia. Mas não é para procurar medidas drásticas, especialmente na adolescência. E aí a gente tem as medidas de perímetro da cintura, né? Para homens, né, com perímetro da cintura maior do que maior ou igual a 94, a gente tem risco de complicações metabólicas, né? Uma diabetes, hipertensão, doença do coração. Agora, quando é maior do que 102, tem um risco muito mais aumentado. Tá? Então, tem o risco elevado e o risco muito mais aumentado. Então, o ideal é que homens tenham circunferência da cintura menor do que 94, tá? 94 centímetros, tá bom, gente? E aí, para mulheres, acima de 80 é um risco aumentado de complicações, e acima de 88 é um risco muito aumentado, tá? Mas ainda assim, gente, tomar muito cuidado, né? Porque às vezes a pessoa tem uma circunferência da cintura maior, mas ela come bem, faz exercício, dorme 8 horas por noite, não fuma, não bebe todos os dias. E aí ela tem um padrão de saúde, de vida muito melhor do que indivíduos que têm as medidas certinhas, tá bom? Esse é só um padrão que a gente analisa na vida adulta, que é diferente aí do adolescente. Beleza? Então, antropometricamente, resumindo, na vida adulta, a gente se preocupa com o nosso peso e com a circunferência da nossa cintura. Agora, pensando em nutrientes, pensando em nutrição, o que a gente tem de diferente na vida adulta dos adolescentes? Até que o que eu vou mostrar aqui agora não é tão diferente, que são as DRIs, né? Que é a ingestão dietética de referência, que são valores de referência de ingestão de nutrientes. Para adolescente, a gente tem também, para criança também, para gestante também. Mas isso é muito utilizado principalmente na vida adulta, né? E aí, na verdade, são algumas tabelas que vão nos mostrar a quantidade diária de cada nutriente que a gente deve consumir. Eu vou mostrar para vocês. Aqui está uma DRI de cálcio e vitamina D, tá? Por que você não colocou todas? Porque são inúmeras, né? São todas as vitaminas, todos os minerais, carboidrato, lipídio, proteína, fibra. E se eu colocasse todas, a gente não ia nem enxergar, né? Mas só para vocês terem uma ideia. Então, a gente tem aqui a necessidade média daquele nutriente. A gente tem aqui a ingestão recomendada, o que a ciência recomenda que a gente ingira. Para quê? Para não ter problema de perder, de não absorver, de ter alguma questão do alimento não ter tanto nutriente, etc, etc. E a ingestão máxima aceitável daquele nutriente. Então, não é assim, só porque é saudável que a gente pode comer a torta e direita, não. Tá? A gente tem um limite também. Então, vamos lá. Pegando aí os adultos, né? Olhando aí na primeira coluna, tem bebê, tem de 1 a 3 anos, de 4 a 8 anos, de 9 a 13 anos, de 14 a 18, 19 a 30, e aí nós temos 19 a 30, né? Os 20 entra como adulto, de 31 a 50 anos também entra como adulto, e de 51 a 70 anos, ok? E mais de 70 anos. Então, vamos pegar esse indivíduo que a gente fez o IMC dele. Ele tem 48 anos, então ele entra aí de 31 a 50 anos de idade. Na primeira coluna, a necessidade média dele de cálcio é 800 miligramas, né? Mas a necessidade recomendada para ele ingerir diariamente é de 1.000 miligramas. Então, a gente tem que considerar na alimentação dele que ele tem que ingerir 1.000 miligramas. 1.000 miligramas de cálcio dá aproximadamente de 3 a 4 copos de leite por dia. Será que os adultos da mesma idade estão ingerindo 4 copos de leite todo dia? Ou 4 fatias médias de queijo? Ou 4 copos de iogurte?
Muito provavelmente não, né? Mas deveriam estar ingerindo para quê? Para receber 1.000 miligramas de cálcio e ingerir a quantidade satisfatória. Mas tem uma quantidade máxima, tá vendo? 2.500 miligramas de cálcio por dia. Então, esse indivíduo também não pode tomar 3 litros de leite todo dia e achar que isso é saudável, porque ele vai ingerir um excesso de cálcio. Assim para a vitamina D, né? Então, a gente tem aí os 400 IU, que é a Unidade Internacional de Vitamina D, né? Os 600 é o recomendado e o máximo é 4.000. Então, na vida adulta, a gente começa a se preocupar mais com a quantidade de nutrientes que a gente vai ingerir. Tá? Se a gente não tivesse a pandemia, a gente ia ver de todos os nutrientes, calcular, fazer exercício ou conferir as tabelas. Mas como a gente está na pandemia, a gente só vai ver essa tabela e entender que em cada fase da vida a gente tem uma quantidade de nutrientes adequada. E na maioria das vezes, para micronutrientes, esses nutrientes vão aumentando com o avançar da idade, né? Olha lá um homem de deixa eu pegar aqui, até que um homem, não, a mulher precisa de mais cálcio, né? Pelas questões da menopausa e da perda de nutrientes, né, na vida óssea, ok? Mas se a gente comparar com a necessidade média recomendada, a gente tem um aumento, né? Se a gente comparar aqui da criança para o adolescente, né, a gente também tem um aumento, e aí por diante. Agora, a gente vai ver que, além de micronutrientes, na vida adulta a gente também se preocupa muito mais, em mínimos detalhes, com a ingestão de macronutrientes, que são os carboidratos, os lipídios e as proteínas, né? Então, a gente tem várias recomendações aí. Vamos pegar essa primeira, a RDA, a primeira coluna. Então, proteína, a gente recomenda 0,8 gramas de proteína por quilo de peso do indivíduo. Então, se o indivíduo ele pesa 100 quilos, né, ele vai ingerir 80 gramas de proteína por dia. E aí a gente pensa, cada bife de 100 gramas tem, em média, 25 gramas, 20 a 25 gramas de proteína. Então, com 2 bifes, a gente já supre quase que a necessidade diária de proteína. E aí a gente vê que não é para a gente comer tanta carne, né? Fora que a gente ainda tem que tomar o leite por causa do cálcio. Então, aí as contas na vida adulta elas começam a ficar mais regradas. Lipídio, até 30% das calorias que a gente ingere na dieta tem que vir das gorduras. Então, a gente tem que comer gordura, sim. Quase 1/3 do que a gente come tem que ser na forma de gordura. Mas é óbvio que eu não estou dizendo isso para vocês saírem da aula agora e comer coxinha frita e falar que fui eu que mandei comer coxinha frita. Quando a gente fala em gorduras, a gente está falando em gorduras boas para o organismo, e não um excesso de fritura, ou bananinha verde frita, ou né, picanha gordurenta, ou afins. Carboidratos já tem que ser mais que 50% da alimentação. E aí cai por terra aquele estigma de, eu tenho que fazer dieta low carb, eu não posso comer arroz, eu só vou comer batata doce. Não, gente, tem que ter uma dieta variada em carboidratos, de preferência, carboidratos complexos e na forma integral, mas eles têm que estar presentes na sua dieta. Nem sou eu que estou falando, tá vendo? É o Instituto de Medicina, né? É um órgão respeitado no mundo inteiro. E aí, as fibras, né? Na vida adulta, a gente começa a se preocupar também com a quantidade de fibras que a gente vai consumir. E aí, segundo né, as DRIs, a gente vai consumir, né, até os 50 anos, para homens, a gente considera 38 gramas de fibra, tá? E acima dos 50 anos, 30 gramas de fibra por dia. E aí tem que comer fruta com casca, as hortaliças, né? Com as suas fibras, com casca, semente e bagaço, se possível, né? Então, nada de tirar a semente do tomate ou da abóbora, né? E aí, para as mulheres, 25 até os 50 anos, e a partir dos 50 anos diminui um pouquinho, pode ser 21.
ok? Gestantes com 14 anos ou mais, 28 gramas, e a Nutris, né, com 14 anos ou mais, ou seja, a mulher que amamenta, 29 gramas. Então, na vida adulta, a gente começa a dosar até a quantidade de fibra que a gente ingere. E por isso que a gente tem que comer chia, linhaça, farelos, alimentos integrais, frutas com casca e bagaça, semente, hortaliças com casca, bagaça e semente. Quando fizer um suco, não coar, para comer essas fibras, né, que são das frutas e hortaliças, e manter o intestino mais saudável, além de outras funções no nosso corpo. E aí, depois de ver a quantidade de nutrientes que a gente tem que ingerir, a gente tem que se perguntar, enquanto adultos, né? Ou para os adultos que vocês convivem. Como que as pessoas vão ter acesso a isso? Ninguém tem essa tabela com essa quantidade de nutrientes. E aí eu falo aí, né, que alimentação e nutrição que comer bem é viver melhor com alimentação e nutrição. Então, eu tenho que ter estratégias para eu entender como que eu vou comer bem, como que eu vou viver melhor. E aí a gente já falou, na vida adulta a gente utiliza muito a pirâmide alimentar para orientar esses indivíduos, né? Nessa aí eu tenho duas pirâmides, a de cima é a pirâmide americana, que foi a primeira a ser criada, e a de baixo é a pirâmide brasileira, né? Que é a pirâmide, né, criada a princípio pela Sônia Tucunduve e que sofreu algumas modificações. Então, a gente vê na pirâmide aí o número de porções desses alimentos que a gente tem que consumir por dia para se manter saudável. Então, a gente tem 6 porções aqui desse grupo, né, de massas e cereais e raízes e tubérculos. Então, tem que comer arroz, tem que comer mandioca, batata, pão integral, macarrão integral, cará, inhame, biscoito integral, farelos, tudo incluído aí nesse grupo. Depois tem 3 porções de legumes e verduras diariamente, né, para o adulto, e 3 porções de frutas, ok? Uma porção de leguminosas, né, que feijões e oleaginosas, que entra aqui, né, uma porção de carne e 3 porções de laticínios. Mas, Márcia, eu não como carne, nem tomo leite, nem como queijo. Esses indivíduos vão ter que suplementar ferro, vitamina B12 e cálcio. E é suplementação medicamentosa, ok? B12 é uma injeção que ele vai tomar geralmente anual. A suplementação de cálcio ela é diária, com comprimidos, e o ferro também, com sulfato ferroso. E aí, pode-se consumir por dia até uma porção de açúcares ou doces e até uma porção de óleos e gorduras. Aqui a gente tem a pirâmide alimentar, né, brasileira, bonitinha, só ela, e aí umas orientações aí de baixo, que é para a vida adulta, mas serve para adolescente e criança também. Praticar atividade física é uma preocupação da vida adulta, porque a gente tem que preparar esse corpo para envelhecer e realizar 6 refeições diariamente, ok? E como não poderia deixar né, de ter, não poderia faltar, na vida adulta, que a gente coloca de forma muito mais efetiva as orientações do guia alimentar. Como, vocês já viram, mas eu vou repetir algumas. Ingerir de 2 a 3 litros de água por dia, não consumir ultraprocessado, como miojo, refrigerante, bala, chiclete, doces, né? Realizar 6 refeições, fortalecer o arranjo produtivo local, consumindo verduras e hortaliças que sejam produzidas aqui na região. Então, ir à feira, comprar essas verduras e hortaliças e essas frutas, consumir frutas diariamente, consumir hortaliças diariamente, né? Evitar o consumo de carnes processadas, comer a quantidade certa de carne quando você comer carne. Se não comer, procurar um alimento que substitua os nutrientes da carne, né? E realizar suplementações, evitar o uso de industrializados, né? E assim por diante. Então,
seguindo as orientações do Guia Alimentar da População Brasileira, o adulto vai conseguir ter o quê? Uma alimentação adequada, dentro do esperado. E aí a gente entra no quarto ponto da vida adulta, que são as doenças crônicas. Então, nessa vida adulta, gente, inevitavelmente vai surgir alguma doença crônica, que seja uma alteração de visão, que seja uma alteração digestiva, né? Aquelas pessoas que têm, por exemplo, nossa, tem muita queimação, isso é muito comum para os adultos. Que seja pessoas que têm dificuldade de digestão, almoça, sente aquele peso no estômago, deita e dorme, né? Então, alguma alteração vai ocorrer. E aí, a gente tem algumas doenças crônicas que começam a surgir também, como diabetes, a hipertrigliceridemia, a hipertensão, e aí em hipertrigliceridemia entra também a hipercolesterolemia. Vou colocar aqui no chat para vocês. Hipercolesterolemia, que é o excesso de quê? É o excesso de colesterol no sangue, ok? A hipertensão arterial, que é o excesso de pressão nos vasos sanguíneos, e a obesidade. Tem outras doenças? Tem, mas geralmente o foco são essas aqui. Tanto é que ano que vem não, perdão, no terceiro ano, não, mentira, vocês ano que vem? Agora eu tô apertada, não sei se é, não sei se essa turma desse ano já começa as modificações para o ano que vem. Mas, enfim, se não for essa turma próxima, a gente começa a estudar na segunda série todas essas doenças que eu falei. Então, diabetes. Por que um adulto começa a se preocupar com diabetes, né? E por que surge? Porque o diabetes é o excesso de glicose na corrente sanguínea, né? E é uma doença muito importante, a gente vai estudar, porque ela pode causar lesão nos rins, nos olhos e levar até amputação dos membros. E ela surge geralmente na vida adulta. Frequentemente na vida adulta tardia, né? É aquele adulto que está aí por volta de 50, 55 anos, até os 45 em diante. Mas a gente já tem casos de diabetes em indivíduos mais jovens, ok? Que são adultos mais jovens. E aí, na vida adulta, a gente vai priorizar uma alimentação o quê? Rica em fibras, em carboidratos complexos, sem muitos doces e guloseimas, sem muitos alimentos processados. Então, esse lado de cá, aqui, ó, do bolo, do cookie, do açúcar, do chocolate, ele tem que ser ingerido com bastante moderação, para não ajudar no desenvolvimento do diabetes na vida adulta tardia, né? Agora, esse lado aqui, ó, tem a bendita da batata doce, o brócolis, os farelos, as frutas, os alimentos integrais. Na vida adulta, eles vão fazer com que ele se torne um adulto sadio e não desenvolva diabetes, muito provavelmente. A não ser que ele já seja diabético desde que nasceu. A hipertrigliceridemia, né? E hipercolesterolemia também, o excesso de lipídios na corrente sanguínea, que vai levar ao entupimento da corrente sanguínea, né, dos vasos sanguíneos, e também a ataques cardíacos, né, como infarto, ataque do coração, entre outros. E aí, na vida adulta, a gente tem que prezar por uma alimentação com gorduras saudáveis. Márcia, mas tem uma manteiga que tem comida com moderação, não tem problema nenhum consumir manteiga. O problema é quando a gente consome em excesso, né? Mas em contrapartida tem aqui, ó, oleaginosas, temos aqui peixes com gorduras sadias, temos o abacate, temos as frutas que têm muitas fibras, os folhosos, temos grãos integrais, né? Temos alimentos protetores do coração, como alho, e por aí em diante. Então, na vida adulta, a gente consegue ter esse padrão alimentar saudável e evitar o excesso de gordura na corrente sanguínea. E a hipertensão arterial também vai surgir, pode surgir nesse indivíduo adulto, que é a pressão do sangue acima do normal, né? E aí, além de ter hipertensão, a hipertensão pode gerar infarto, AVC e insuficiência renal no indivíduo adulto e no indivíduo idoso também.
Então, aí a gente vai manter na nossa dieta, né, de adultos, quando vocês forem adultos, essa dieta aí que a gente chama de dieta DASH, que é uma dieta que tem muitos alimentos integrais, tem laticínios, né? Laticínios com baixo teor de gordura, então só vê queijo branco, né? A manteiga de búfala, né? Que é uma manteiga que tem menos gordura e ela é mais saudável. Os peixes, o camarão, os ovos e a quantidade de carne vermelha aqui em cima em quantidade bem reduzida. Tá? A dieta DASH também é riquíssima em frutas e riquíssima em hortaliças e folhosos de um modo em geral. Então, tá tudo bem equilibrado, né? Então, mantendo o padrão alimentar assim, dificilmente o indivíduo adulto terá hipertensão e chegará com hipertensão na terceira idade, né? E aqui na obesidade, a gente tem um padrão alimentar que a gente chama de comida de verdade, né? Aí os indivíduos que têm sobrepeso, ou estão obesos, ou que têm um padrão de obesidade na família, tem que começar a comer essa comida de verdade. Verdura, fruta, hortaliça, carnes brancas, quando comer carne, carnes vermelhas em menor quantidade, tomar leite, ingerir a quantidade ideal de cálcio, dormir às 8 horas por dia, porque a falta de sono também pode levar à obesidade, o sono irregular e assim por diante. E aí, para finalizar, né, a gente já falou aí das medidas antropométricas, de como a gente tem as orientações nutricionais na vida adulta, a gente já falou das doenças que ocorrem na vida adulta e como que é o padrão alimentar para que essas doenças não aconteçam. A gente tem que falar na vida adulta também de uma coisa que é muito importante, porque é nessa fase que se transmite, né, para os seus herdeiros, sejam os seus herdeiros, os seus filhos ou os seus alunos, a identidade cultural da alimentação, né? A gente fortalece nessa fase cozinhando em casa, cozinhando para os filhos, para os amigos dos filhos, viajando, né, em vários locais, a gente conhece a identidade cultural e a alimentação de cada povo. Aí eu achei essa foto que eu achei bem bacana, que mostra aí alguns alimentos distribuídos ao longo do globo, né? E que mostra a identidade cultural de muitos desses alimentos em relação ao país de origem. E aí, na idade adulta, a gente começa a ter noção de outros tipos de alimentos que existem. E a gente começa a se aventurar. A gente não come somente arroz, feijão, hambúrguer, batata frita. E é por isso que quando a gente vê um adulto que ele só come doce, né? Junk food, ou comida de cafeteria, comida de lanchonete, só toma refrigerante e não come fruta, hortaliça, né? Alguns alimentos do dia a dia de uma vida adulta e de um dia a dia saudável, a gente costuma dizer: nossa, essa pessoa tem um paladar infantil, né? Porque quando a gente está formando o nosso paladar, é natural que a gente prefira alimentos mais adocicados, que a gente prefira essas comidas de cafeteria ou junk food, ou as pizzas, hambúrguer, refrigerante, batata frita, né? Mas na vida adulta a gente começa a mudar os hábitos, tanto para preparar o nosso corpo para envelhecer de forma saudável, quanto porque a gente começa a ter contato com outras culturas alimentares, né? Podemos ter na vida de adolescente? Podemos. Tem muito adolescente que come comida japonesa. Até no interior, principalmente, porque vira uma onda, né? Todo mundo compra comida japonesa, todo mundo quer comer comida japonesa. Mas, de um modo em geral, é muito influenciado pelos adultos da casa onde esse adolescente vive. Né? Na maioria das vezes, algumas culinárias de outros países não é tão aceita nessas fases de adolescência, infância e a primeira infância, bebê então menos ainda. Então, aí a gente vai dar uma passada agora por algumas culturas alimentares, né, que a gente começa a explorar na vida adulta. Então, aqui a gente tem o lamen, né, que é uma massa, né, que é muito comum no Japão. E, pasmem, né, essa comida japonesa que a gente come aqui, lá no Japão, é muito diferente da comida do dia a dia, né? Igual no dia a dia a gente come arroz, feijão, abobrinha, angu e ovo frito, né, omelete, e no final de semana a gente come o quê? Picanha com farofa e vinagrete.
Então, a gente não come picanha, feijoada, caldeirada, muqueca, todos os dias, né? Isso é uma comida de final de semana. Então, na culinária japonesa, no dia a dia, eles comem esse lamen, que é essa massa com carne, geralmente frango ou ovo, e muita verdura. E aí a gente tem a comida japonesa brasileira, né? Que é o que a gente consome aqui também. E que é uma comida que nem sempre no Japão eles ingerem todos esses itens que estão aí. Tem até uns vídeos no YouTube, né, de react, de japoneses comendo comida japonesa no Brasil. E eles morrem de rir, porque grande parte do que a gente come aqui eles não consomem lá. Então tem aí os sashimis, os sushis, o hot e as variações, né? Com couve, sem couve, com Doritos, com crisp, com geleia, com tudo que vocês imaginarem. A comida árabe, que é uma comida de outra cultura, que é feita com uma grande quantidade de hortaliças. Então, os árabes, eles comem muita verdura, muita salada, e eles têm também uma tendência ao vegetarianismo. Não que todos sejam vegetarianos. A gente tem o quibe cru, o quibe frito, as esfirras, né? Tem uma imensidão de pratos com carne, mas eles têm muitas opções para os indivíduos que são vegetarianos, né? As pastas como hummus, a coalhada, apesar de não ser vegetariana, mas não tem carne, o baba ganoush, que é feito com berinjela, né? E esse bolinho, lembrei, já ia falar que eu esqueci o nome do bolinho. Esse bolinho que está aqui com verduras, que a gente chama de falafel, que é um bolinho feito com massa de grão de bico, né? E muitos temperos árabes. Então, a culinária árabe, para quem tem uma tendência a comer menos carne, ela é bastante interessante. Só que ela é uma culinária extremamente condimentada, né? Tem muitos temperos. E aí, na vida adulta, você começa a fazer esses namoros, né? Com essas culinárias condimentadas, cujo paladar adolescente geralmente não aceita muito bem. Aqui a gente tem a comida russa, né? Que tem inúmeros pratos também com muitos vegetais e bem colorida. Essa é uma sopa de tomate com beterraba e outros vegetais, carne, que eles fazem e consomem no dia a dia. E aí, voltando aqui para o Brasil, mesmo dentro do nosso país, a gente conhece muito pouco da culinária regional, né? A gente tende a ficar o quê? Com a culinária local. Então, a gente começa com a melhor comida, né, que a gente tem localmente falando, que é a culinária mineira. Aí eu coloquei um tropeiro com bastante couve, linguiça, torresmo, daqueles que você come um prato cheio, né? Toma um suco ou uma cerveja, deita no sofá e dorme a tarde inteira. Ou então, né, como é comum aqui na região, não é comum na minha região, serve com churrasco, né? Faz o churrasco, tem tropeiro, arroz, vinagrete. Aqui come mais ainda, né? Pão de queijo, também é um alimento cultural, regional, né? E aí, mas se é adolescente come pão de queijo, claro que come. Mas às vezes é na vida adulta que a gente começa a se aventurar, né? O mineiro come desde que nasceu o queijo, né? Inclusive ontem foi dia do queijo. Mas quem não é de Minas Gerais só vai ter contato com esse tipo de culinária quando começa a viajar, quando frequenta lugares que vendem esse tipo de alimento, né? E quando tem influência de um parente na família. Isso é muito comum. Canjiquinha, que não podia faltar, né? Você já comeu, Camila, falafel? Eu faço falafel, mas o meu fico com a impressão de que não fica bom, mas eu faço assim mesmo. Porque eu amo culinária árabe, tanto quanto canjiquinha. Mentira, canjiquinha eu amo mais. Mas, assim, depois da culinária mineira, da culinária brasileira de um modo em geral, a comida que eu mais gosto fora do país é a culinária árabe. E queria fazer mais, queria que tivesse um restaurante árabe aqui para fazer mais. Mas não tem, né? Fazer o quê? Então vamos lá, canjiquinha é regional, né? Local. E concluindo aqui, né? Depois de falar de todas essas questões do adulto, na idade adulta, a gente observa que os hábitos alimentares são mais consolidados. Então, assim, o adulto ele já chega nessa fase adulta sabendo o que ele quer comer. Mas ele pode se permitir explorar também outras culturas. E isso é importante.
É um período longo, são 40 anos. Então, tudo que a gente consolida e come nesses 40 anos vai refletir na velhice, na idade, na terceira idade, na fase do idoso. E aí eu coloquei velhice, mas depois vocês coloquem entre aspas para vocês, porque velhice é um termo muito perverso, né? Porque dá a impressão de que é pejorativo, mas não é essa a vibe, não. Nessa fase do adulto, é a fase em que surgem as primeiras doenças com as quais a gente vai conviver o resto da vida. E é nessa fase que o indivíduo manifesta uma maior preocupação com o corpo e com a alimentação. Então, na fase adulta, isso aí fica cada vez mais constante na nossa vida, né? Uma dieta variada, balanceada, beber muita água e fazer muito exercício. Eu mesma estava sem fazer exercício desde o dia 16 de dezembro até ontem. Um mês, né? Um mês e pouco. Aí ontem fui fazer uma caminhada de 3 quilômetros, quase morri. Mas hoje vou fazer de 4, porque tem que voltar a essa prática de exercício. Agora, terminada essa parte teórica, o meu falafel, ai, Camila, depois que acabar a pandemia, eu vou fazer. Falafel dá para fazer um montão assim e levar para todo mundo provar, né? Porque rende muito, né? E romos também, coalhada, minha coalhada fica muito boa também, modéstia à parte. Levarei para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês a atividade que a gente vai fazer. Deixa eu ver até se ela está aqui. Ela está aqui. Eba! Então vamos lá. Deixa eu projetar. Só um minutinho. Eu queria pedir a licença para vocês para o seguinte: lá no PPT, a gente ia fazer um cardápio para um adulto, mas eu comecei a achar esse trem muito chato e muito repetitivo, e vocês já fizeram 1 milhão de cardápios. Aí eu queria que a gente fizesse uma coisa diferente, se vocês concordarem. É, eu queria propor que a gente fizesse um trabalho sobre essas culturas alimentares que a gente tem, né, para vocês já explorarem uma coisa que vocês só vão ter maior contato quando vocês forem mais velhos, né? E aí, por isso, eu até estendo aquele meme, né? Ser adulto é pagar boleto, acordar todo dia com uma dor nova, reclamar e comer. Porque a gente, enquanto adulto, a gente come muito. Quer dizer, vocês devem ter ideia que vocês convivem em família, né? Mas vocês só vão ter ideia realmente quando vocês forem morar sozinhos e trabalhar. Que a gente reúne grupo de amigos para comer, a gente troca comida entre a gente. Aqui no IF, então, quem mora aqui em São João troca, manda marmita, leva marmita, busca marmita. Tem até um professor que vocês não conhecem, não vou falar o nome, que ele é meu amigo e ele traz. Um dia ele veio aqui pegar um pedaço de torta de limão e ele trouxe 2 marmitas. Aí eu falei assim: fulano de tal, não precisa de 2, não. É o pedaço que eu vou te dar vai caber em uma. Ele, não, é que eu vou deixar a outra aqui, porque aí quando eu tiver que buscar alguma coisa, já tem uma marmita aqui. Desse jeito. Seu pai come demais, né, Amanda? Nossa, todo mundo. Todo mundo que é adulto. É porque o prazer da vida da gente, é comer. Vocês saem, vocês passeiam, vocês namoram, entendeu? Vocês ficam aí zoando na rua, quando não tem pandemia, né? Agora, adultos faz o quê, gente? A não ser pagar conta e sentir dor e reclamar, é comer mesmo. Então, o prazer da vida da gente é comer. Então, assim, eu queria. Já quer deixar a marmita aqui em casa, né, Lorena? Ah, tá bom para vocês. Então, vocês concordam da gente fazer essa atividade, que é uma atividade sobre esses padrões alimentares? Todo mundo tem que responder aí, gente. Concorda, concorda. Ok, então vou mudar lá no PPT, mas já vou apresentar a atividade aqui para vocês. É a segunda atividade, né? Porque o questionário vocês já responderam, mas é bom que vocês já tenham noção de como que está o padrão alimentar dos adultos na casa de vocês. Acredito que seja mais ou menos, né? Mas vamos ver. Olha só, esse trabalho está sendo passado hoje, vou colocar ele hoje no Moodle junto com a aula. E assim, já vou mandar pelo WhatsApp para os líderes, tá? Porque a aula demora a processar o vídeo. E a data de entrega dele é dia 8 de fevereiro. Então, deixa eu ver até aqui no meu calendário.
Vocês, nossa, vocês vão ter mais de 2 semanas para fazer, ok? E assim, dia 8 de fevereiro vai dar numa segunda-feira. Eu estou muito boazinha, gente. Vou mudar. Mentira, não vou não. Então, assim, vocês têm até uma segunda-feira, às 23h59. Então, tem o final de semana para terminar. Se não der, ainda tem a segunda-feira. Então, vai dar aqui, ó, vou contar dia 22. 2, ó, 7, vai dar aqui 14, 15, 16, 17 dias, tá? Vamos ver. Olha, eu vou precisar de 8 grupos. Então, vai dar, assim, grupos de, no máximo, 4 pessoas, tá? Então, pode ser de grupos de 3 ou 4 pessoas, ok? Vou até colocar aqui. Em grupo, né? Tá aqui em grupo. Estudantes. Então, um grupo de 3 ou 4 estudantes, tá bom? Ah, Márcia, deixa fulano de tal fazer comigo e vai ficar 5. Não, senão vira bagunça. Eu preciso de 8 grupos, senão vai sobrar grupo, beleza? E eu preciso de 8 grupos, já estou avisando. Então, vamos lá. Continuando. Que vocês vão fazer? Com base na aula de hoje, vocês vão realizar uma pesquisa sobre culinárias de várias partes do Brasil. Então, vocês vão descrever a cultura do país, né? Deixa eu até colocar aqui, que tem que deixar tudo explicadinho, senão vocês ficam com dúvida. E com razão. A cultura do país, o histórico alimentar e os alimentos que compõem a alimentação no país ou na região, porque tem de regiões do Brasil também. Então, deixa eu colocar país barra região. Opa, região. Ah, perdão, peraí. Vou aumentar um pouco. 200, que é o máximo. Ok? Tá melhor assim, Luísa? Tá, né? Ok. Então vamos lá. E aí, vocês vão escrever a cultura do país ou região, o histórico alimentar e os alimentos que compõem a alimentação do país ou região. Continuando aqui, os temas. Eu tenho 8 temas que cada líder vai sortear na sua turma, tá? Então, Catarina é líder da turma A, não é? Eu estou certa, eu estou errada, eu estou doida. Porque eu tive pouco contato com o primeiro ano, mas acho que Catarina é turma A e Débora é líder na turma B. Certo. Então, Catarina vai receber o nome de. Vai colocar lá, grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vai receber os nomes aí dos alunos, né? Ah, meu grupo é tal. Ela vai colocando em ordem, tá? Não deixa escolher também, não, tá, Catarina? Porque depois tem sorteio. Então, esses primeiros grupos você já vai colocando aí na ordem. E aí depois, e Débora também vai fazer isso. Então, se Débora não estiver aqui, alguém já avisa para Débora, tá? Catarina, inclusive, pode avisar, porque, né, de líder para líder, vocês discutem melhor. Vocês falam mal da gente, Catarina? Vocês que são líderes, fica assim, você e a Débora, nossa, a Márcia tem insuportável essa semana. Mandou um tanto de trem. Gente, ela não manda nada pra gente. Eu acho que vocês falam, mentira. Pode falar a verdade? Aí é o seguinte: feito o sorteio, quais são os temas? Tema 1, dieta americana, né? Que é aquela dieta baseada em junk food, pizza, cachorro quente, mas a dieta americana também, gente, tem muita influência de outros países, tá? Então, quem segue com esse tema, pensa bem, que não é só colocar pizza e cachorro quente, não. Tema 2, a dieta francesa. Ai, tá em um outro lugar que é meu sonho da vida conhecer. França. Passar um mês na França. Um dia eu vou ter dinheiro para isso, mas tem que ter. E assim, comendo croissant, também é outra dieta que eu amo, né? Mas também um tanto de manteiga, né? Comendo croissant, aqueles tomando vinho, comendo aqueles queijos franceses, que delícia.
Grupo 3, dieta indiana. Então, assim, na Índia, o que que se come? Será que come carne de vaca? Será que come vegetal? Será que a comida tem pouco tempero, muito tempero? Qual que é a cultura da Índia, né? Grupo 4, a dieta asiática, mas aí a Ásia é um território enorme, né? Eu quero a cultura e a dieta, o padrão alimentar do Japão, tá bom? E no grupo número 5, você já comeu o quê? Croissant ou Camila? Ah, eu amo comida francesa, amo. Coq au vin. Ai, tem um filme lindo que é. Como é que é? Ah, não vou lembrar o nome. Eu acho que é isso. Julia and Julie. Ou algo assim, com a Mary Streep, que é lindo, que fala de uma cozinheira francesa que criou um livro de receita, e aí uma blogueira vai reproduzindo. Eu já quis fazer isso aqui com o livro da Raíza Costa. E procurem também, Raíza Costa é ótima, quem gosta de culinária e essas coisas. Raíza Costa. Ela é ótima, eu tenho um livro dela. Aí eu já pensei em fazer, devia ter feito no início da pandemia, né? Que eu não tinha aula para dar, agora que eu tenho aula é impossível. Então, no grupo 4, a dieta asiática do Japão. Do grupo 5 ao 8, a gente tem 4 temas brasileiros. O tema 5 é a dieta do Nordeste brasileiro. Então, o que, que se come no Nordeste? Né? O grupo 6 é a dieta do Norte brasileiro. E aí tem um mundo de sabores e possibilidades. O grupo 7 é a dieta do Centro-Oeste brasileiro, tá? Mato Grosso do Sul, Goiás. E o tema 8 é a dieta do Sul brasileiro. Então, não coloquei do Sudeste para não ficar naquele mais do mesmo, né? De pão de queijo, de leitão à pururuca, de tropeiro. Embora na aula de reforço a gente vai falar um pouquinho sobre padrão alimentar aqui no Sudeste brasileiro. Então, cada líder vai sortear os seus 8 grupos e os seus temas, e aí eu quero, né, que vocês me entreguem o trabalho. Eu ainda vou escrever aqui, antes de mandar lá no WhatsApp, algumas coisas, por exemplo, o trabalho, ele é um trabalho escrito, eu não vou pedir para gravar. Por quê? Porque eu estou com muito medo de dar problema na internet e de vocês já estarem bem assoberbados com quantidade de atividade para fazer, que já devem estar, né? Eu duvido que vocês estão tranquilos. Então, assim, eu quero só um trabalho escrito. Mas eu quero um trabalho escrito bem feitinho, entendeu? Bem bonitinho. Por isso, eu estou pensando da gente fazer esse trabalho no PowerPoint. Que aí vocês podem colocar foto, esquema, link para vídeo, né? Que aí ele fica bacana, mas assim, não vai ficar uma coisa exagerada, igual ter que gravar, apresentar um seminário, e também não vai ficar insosso, igual no Word, tá bom? Agora, quem quiser gravar, eu não vou pedir para gravar, não vou falar quem quiser, não, porque senão vai gerar uma obrigação, vocês vão ficar enlouquecidos. Então, assim, eu vou pedir para que o trabalho seja feito no PowerPoint. Deixa eu até mudar aqui de uma vez que dá tempo, né? Vou colocar embaixo. Então, olha só. Ai, meu Deus, eu sou péssima com essas tecnologias, gente, muito velho. Trabalho escrito. Trem. Onde? No PowerPoint. Tudo junto, Márcia. Ok? Uso obrigatório, tá? Figuras, fotos, esquemas, mapas, etc. Não é porque tem que pôr um mapa, mas é interessante para a gente localizar o país, né? É bacana. Que outras coisas que a gente pode pedir? Ah, pelo amor de Deus, referências. Ah lá, eu errando de novo. Referências bibliográficas confiáveis, ok? E
Uma ótima viagem cultural para vocês, tá? Então, assim, assistam vídeos. Ah, tá, pode colocar o link das receitas. Não é obrigatório, mas é bem-vindo. Bem-vindo e bem legal. Ah, meu Deus, olha como é que eu escrevi legal. Jesus, me leva. Não, não me leva, não, que eu quero ficar mais um tempo aqui. Então, Márcia, licença. oi, pode falar? Você falou sobre o link das receitas e as referências bibliográficas. Se eu usar o Tudo Gostoso, conta, porque é o único site que eu conheço a respeito disso. Não, a referência desses sites de internet, né, das receitas que vocês tiraram, tudo bem, pode colocar, não tem problema, porque não vai ter, né? Nem todo mundo vai ter o livro da Paola Carosella. Eu também não tenho, embora eu queira, mas como ele é muito caro, eu estou juntando R$ 25 todo mês para comprar ele. Mas, por exemplo, se eu tivesse aqui, igual eu tenho, o livro do Rodrigo Hilbert, eu podia usar o livro dele. Mas como tem gente que não tem, vai usar o quê? O líquido tudo gostoso. Não tem problema, tá bom? E aí, coloquem vários pratos. Aí eu vou pedir aqui que vocês têm que colocar ao menos 5 pratos de cada, né? Da cultura estudada. Porque assim, a gente tem que ver um pouco mais. Se não colocar comida japonesa, sushi, ué, hein? Aí fica pouco. Agora, se eu pedir muito também, já é exagerado. E aí é bom que vocês conheçam. Agora, quem quiser citar mais, fica a critério, tá? Fica à vontade. Então, é esse o nosso trabalho. Eu vou salvar ele aqui agora. Enquanto vocês estão discutindo aí, eu vou rapidamente aqui no meu WhatsApp. E aí eu só tenho mais um recadinho para vocês, mas fiquem aí, por favor. Aí abri meu WhatsApp, já tem 50 mil mensagens. Eu vou lá no WhatsApp da Catarina e vou anexar já de uma vez essa atividade. Deixa eu só achar no meu computador. Isso aqui é nutrição nas fases da vida, atividade avaliativa. Ok, certinho. Já está enviado para a Catarina e vou enviar também para a dona Débora. Eu não sei se está aí, acho que não está, porque ela não manifestou. Mas quem estiver daí no B já sabe que está lá com a Débora, ok? Então, eu vou colocar no Moodle hoje à noite. Ah, você está aí, Débora? Ótimo. Então, já está lá no seu WhatsApp também. Então, eu vou colocar no Moodle hoje à noite, né? Porque aí a minha aula, as duas aulas, né, que eu dei de manhã e agora já baixaram. E aí vocês terão acesso lá no Moodle para enviar. Mas como ninguém vai enviar hoje à noite, não tem problema o acesso começar um pouco mais tarde. Mas já estão recebendo a partir de agora, na hora da aula, a atividade, né? Do jeitinho que a gente discutiu aqui, todo mundo junto, com esses 8 temas, beleza? Quem tiver assim, alguma dúvida, todo mundo, né? Que tiver dúvida, pode me procurar para a gente pesquisar junto. Eu não sou uma expert nesses padrões alimentares, não, mas assim, eu tenho alguma noção, né? Como, por exemplo, a dieta americana, vocês vão observar que ela tem influência de vários países do mundo todo. Porque nos Estados Unidos a gente tem uma grande população de imigrantes, né, de outros países. De asiáticos, de japoneses, de espanhóis, de orientais, de modo geral, de indianos. Então, ela recebe, o americano ele não tem um padrão, mas vocês podem pesquisar também nos primórdios, né, da fundação dos Estados Unidos, das dietas nas fazendas, vocês vão ver que eles comem muito milho, muita carne, né? A dieta francesa ela é permeada por muita manteiga, muita massa folhada, muita carne, muito vinho, pratos elaborados. Na dieta indiana, vocês vão observar que
Na Índia, a vaca é um animal sagrado, então, muito provavelmente, eles vão comer pouquíssima ou quase nenhuma carne bovina, né? Eles comem muitos vegetais e eles usam muitos condimentos. A dieta indiana ela é extremamente condimentada, né? E também apimentada. Na cultura japonesa, eles já têm como base da dieta deles o arroz, muitos vegetais e carnes brancas, como o peixe, né? Frutos do mar e, em algumas situações, o frango, né? Aí, passando pelo Brasil, no Nordeste, a gente tem uma dieta cuja base são os frutos do mar. Então, eles consomem muito peixe, muita muqueca, muita lula, camarão, né? Muitos temperos, a dieta nordestina é muito colorida, muito pimentão, leite de coco, azeite de dendê. No norte do país, eles consomem muitos frutos da floresta, né? Então, aí a gente tem frutos do mar? Não, a gente tem muitos peixes de rio, né? Muitas raízes, como a mandioca, aí tem pratos típicos como a maniçoba, o tacacá. E aí vocês vão ver que é bem diferente desse padrão nosso aqui do Sudeste, né? Aí, continuando, no Centro-Oeste, eles têm a pecuária, né? Eles produzem muito gado para exportação e consomem muito gado também, né? Gado, aí a carne in natura, ou charque, ou a carne seca. E aí vocês vão ver que eles comem muitos frutos do cerrado, né? Muitos alimentos do cerrado. Mas aí, uma região em particular, como em Goiás, a dieta deles é muito parecida com a nossa. Consome-se muito jiló, eles consomem muito milho, como a gente. Tanto que quando a gente vai para Goiás, a gente sente pouca diferença em relação à comida mineira. Né, pouca diferença mesmo, tanto de tempero quanto de apresentação. Agora, no Mato Grosso do Sul, eles consomem muita carne de boi, mas consomem também alguns alimentos diferentes. Por exemplo, lá eles consomem carne de jacaré. É comum. Em algumas regiões do Centro-Oeste, eles consomem carne de cobra, né? Então, é uma coisa que não é tão comum aqui na nossa região. E aí, no sul do país, a gente tem uma influência europeia muito grande. Aí a gente tem também o charque, a carne seca, que é uma carne produzida desde a época do Império, né, para venda lá no sul do país. O consumo de pinhão, o chimarrão, as churrascadas, embora eu já tenha ido a Porto Alegre, e vou falar uma coisa para vocês. Fui em um restaurante lá, assim, caríssimo, caríssimo, dos mais tradicionais de Porto Alegre para comer churrasco. E vou falar que o churrasco que eu como aqui em São João, em qualquer restaurante, em qualquer lugar aqui de São João Evangelista, ó, muito melhor que esse churrasco do sul do país, tá? Então, assim, em Minas Gerais, a gente faz um churrasco muito melhor. Minas Gerais é o melhor lugar do mundo. E aí a gente tem um pinhão, a gente tem uma tradição muito comum em Porto Alegre e no sul, de um modo geral, que é de consumir muitos doces, né? Muitos doces de origem europeia, de tomar o café colonial, que é um café mais enriquecido, ele tem muito bolo, tem pratos salgados, aí você come aquilo, quase que fica sem almoçar, de tanto que come, de tomar chocolate quente. Então, a influência europeia, ela é muito grande no sul do país. Tá? Então, fiz uma explanada geral, mas vocês vão procurar aí em bons livros, em bons sites, em boas referências culturais, em bons vídeos do YouTube também, de canais idôneos, algumas coisas que falem sobre essa culinária nessas regiões que eu coloquei aí para vocês. Beleza? Então tá. Então já são 14h31, por hoje é só. Eu vou encerrar a gravação e se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao trabalho, é só vocês me procurarem, ok? E aí eu peço que